Palavra de Deus, ok? Então, o que Daniel está dizendo, deixando registrado para nós ali no livro, e que Deus está dizendo através dele, é que os ímpios, é que aqueles que não estão interessados no conhecimento de Deus, que aqueles não estão interessados naquilo que Deus está alertando nesses últimos tempos, ou mesmo no tempo do Velho Testamento, eles continuariam sendo ímpios. Por quê? Porque eles não iam considerar a palavra que Deus estava dando. Eles não iam dar atenção para aquilo que Deus estava profetizando. E se a gente olhar hoje para os nossos dias, se a gente olhar hoje para o século 21, isso é diferente? Alguém acha aqui que é diferente do que Daniel descreveu ali? Os ímpios continuariam ímpios, ok? No tempo do fim, isso ainda vai aumentar, ok? Essa iniquidade. A peneira vai ser ainda maior a respeito daqueles que realmente são purificados, alvejados e refinados. Alguém gosta de passar por esse processo? Não, né? Ninguém gosta. Para se refinar alguma coisa, como é que faz? Tem que vir fogo, né? Para alvejar alguma coisa, as mulheres que estão de plantão aqui, pra gente alvejar alguma coisa, você bota de molho, né? Deixa lá e você esfrega até tirar toda a sujeira, não é isso? O negócio fica branco, alvo, né? Como a mulherada das antigas falava. Então, alvejou a roupa. É até difícil achar esse termo hoje em dia, né? Alvejar alguma coisa. E os que são purificados. A purificação tem a ver com o refino, né? Para algo ser refinado, tem a ver com a purificação, tirar toda a impureza. Então, o processo que Deus faz com aquele que tem realmente ouvido a voz dele é muito profundo e muito maravilhoso, porque o estado final dessa pessoa é de extrema santidade, é de extrema devoção a Deus, é de extrema reverência a Deus, é de extrema... a pessoa ouve a Deus de verdade, quem passa por esse processo. Mas aquele que despreza a palavra de Deus, ele realmente tem, assim, uma maneira de viver tão ímpia, que realmente é o que a palavra de Deus está dizendo através de Daniel. Os ímpios vão continuar sendo ímpios, mas aqueles que realmente dão ouvidos à palavra de Deus são sábios, e eles vão passar por esse refino. Amém? Então era essa outra palavra que eu queria mostrar aqui para vocês. E outra passagem que eu quero que vocês leiam comigo é Apocalipse 22, 6 e versículo 10. Bora lá pro final de Apocalipse. Pastor Toninho está aí conosco, glória a Deus, entrou na aula, quiser dar um oi aí pra turma, pastor, fica à vontade. O senhor está em casa, na sala, ixi, saiu, coitado. Apocalipse 22, último livro do livro de Apocalipse, 22, versículo 6 e depois o versículo 10. Quer falar algo, pastor? Quer dar um oi aí pra turma? Eu fui falar e acabei por sair aqui da aula. Apertou, né? Eu estou errado aqui. Mas glória a Deus por essa maravilhosa sala de aula. Esses estudos aqui, o meu coração bomba sangue mais rápido quando eu escuto esse tipo de ensino. Deus continue abençoando muito, Verizane. Amém, pastor. Amém. Amém. Glória a Deus, né, queridos? Deus abençoe, pastor. Que bom que você está aqui com a gente, pelo menos no finalzinho da aula, né, pastor? Ele tá jantando um pouco mais tarde, né? Então ele não conseguiu entrar mais cedo. Mas graças a Deus por ele estar aqui com a gente. Apocalipse 22, versículo 6. Diz assim: O anjo me disse: Estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Tá claro, não tá? Mais claro que isso, tem alguma coisa? Tem versículos que estão tão claros que eu falo assim, parece que é reluzente, né? 22, 6. O anjo me disse, né? O anjo dizendo para João:
Estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Quando ele põe no plural, o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, o que João está escrevendo aqui, o que o anjo está dizendo para ele, nas nossas palavras aqui seria assim, João, tudo que Deus mostrou aos profetas do Velho Testamento a respeito desse tempo do fim, do que você está escrevendo agora, que há de acontecer em breve, os espíritos no plural, porque era o espírito de Daniel, o espírito de Jeremias, o espírito de Joel, o espírito de Oséias, o espírito de Isaías. Quando fala de espíritos, aqui está falando do espírito que habita dentro do homem. Nós somos formados de espírito, alma e corpo. Nós somos 3 partes, é uma tricotomia, ok? Então o homem é formado de espírito, alma e corpo. Então o espírito dos profetas, ou os espíritos dos profetas, já haviam recebido revelação a respeito dessa palavra, a respeito dessas profecias, a respeito dessa verdade. Queridos, a hora que a gente começar a destrinchar, principalmente o Velho Testamento, a respeito das profecias do tempo do fim, vocês vão ver que os profetas, desses que nós estamos falando, eles tinham tanta clareza espiritual. Talvez eles não tinham uma clareza da realidade do que iria acontecer, mas a realidade no espírito deles, a respeito do que Deus estava mandando escrever, era tão clara que eles tinham todo o discernimento daquilo que iria acontecer. Por isso que eles escreviam, porque eles eram totalmente inspirados pelo Espírito Santo de Deus a escrever. Eles tinham uma intimidade do Espírito Santo do Espírito de Deus com o Espírito deles, né? O Espírito Santo ainda não habitava no homem, mas ele se apossava do homem para inspirar o homem a escrever. Então todos os profetas, tanto os menores quanto os maiores do Velho Testamento, eles tinham tanta clareza no seu espírito do que Deus estava falando com eles, que quando eles escreviam, Deus estava realmente trazendo as suas verdades de um tempo futuro de algumas coisas, ou do tempo presente para aquele momento do que eles estavam falando, mas era muito claro, era muito verdadeiro aquilo que Deus estava dizendo. E aí o anjo está dizendo para João aqui que os profetas, eles já tinham tido e já tinham escrevido a respeito dessas palavras, do que iria acontecer em breve aqui para João sendo descrito. Amém? 22:10. Apocalipse 22:10. E aí a gente sela essa aula de hoje. Aleluia. Apocalipse 22:10. Diz assim: então me disse, quem disse? O anjo dizendo para João: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Uai, como diz o mineiro, uai. Mas lá ele não falou para Daniel que era para selar? Aqui ele está dizendo que não é para selar. Por quê? Porque agora o tempo está próximo. Agora o tempo já é para já. Agora essa profecia era para ser falada aos 4 cantos da terra. Agora essa profecia era para ser ouvida e falada por muitas e muitas pessoas, para que o máximo possível de pessoas fossem salvos. Então agora, João, não é para selar esse livro. Agora a igreja, né, de Jesus na terra, não é para deixar de ler esse livro. Esse livro ele não está selado. Esse livro ele está aberto. Esse livro está disponível. Esse livro está revelado, ok? Esse livro não está encoberto, queridos. A gente precisa entender que o livro de Apocalipse não é um livro difícil de se entender. Talvez o maior engano que Satanás conseguiu incutir, colocar no coração de cada um dos cristãos ao longo dos séculos é assim: não leiam Apocalipse. É um livro muito difícil.
É um livro cheio de símbolos, é um livro cheio de enigmas, é um livro que Deus fala de um jeito totalmente diferente na Bíblia. A gente não entende nada do que Deus está falando ali. Uma hora é uma besta, outra hora é uma mulher, uma hora está saindo do mar, outra hora está saindo da terra, outra hora é um monte de rei, outra hora é um monte de besta, e aí vem o falso profeta, e aí tem uma testemunha que vai falar, e começa a falar tanta coisa que a gente não entende nada, então deixa esse livro para lá. Foi isso que aconteceu ao longo dos séculos? É isso que acontece aí na sua igreja, que você congrega? Ou você mesmo na sua casa, quando chegava no livro de Apocalipse, você falava assim, não, vamos pular isso, vamos voltar para Mateus mesmo, lá é melhor, vamos ver o que Jesus falou. E é assim que a gente vai vivendo. É assim ou não é? Ou era só comigo que acontecia isso? Que como a gente não entendia, a gente acaba deixando para lá, né? Então, semana passada, a maioria dos alunos falaram que realmente não tinham um conhecimento, muitos não tinham nem lido o livro de Apocalipse inteiro. E isso é algo que o Espírito Santo está nos despertando nesses últimos dias. Eu me alegro por ter me despertado há 2 anos para cá, começar a estudar escatologia para poder entender então o tempo do fim, para poder ter discernimento dessa palavra, para poder falar a respeito dessa palavra para as pessoas que me perguntarem o que eu acho, ou me perguntarem aonde está a minha esperança, ou aonde está a minha fé. Eu me alegro, porque eu sei que Deus está fazendo grandes coisas através do conhecimento desse livro na minha vida. Ele está me transformando, ele está me purificando, ele está me revelando aquilo que eu preciso saber para os últimos dias, para não estar desesperada, para não estar fora do contexto da vontade de Deus, para estar no lugar e da maneira correta, como igreja de Cristo, falando para os 4 cantos sobre o Evangelho, tirando o máximo de pessoas possíveis do inferno. É isso que Deus tem nos chamado nos últimos dias. É isso que Deus vai fazer nos últimos dias. Então a gente precisa estar atento a isso, senão a gente vai perder esse tempo. Se Apocalipse é a revelação, a gente precisa então cada dia mais buscar essa revelação, esse livro aberto para nós, tá bom? Alguém lembra? Eu não anotei aqui, eu queria muito repetir o versículo que eu li semana passada, que não estava em Apocalipse. Quem lembra? Eu não anotei aqui, eu tô tentando lembrar desde ontem o versículo que eu li, que era um outro versículo de outro livro. E eu falei assim, quem anotou talvez possa me lembrar. E eu não lembro aonde eu anotei. Eu talvez tenha anotado em algum lugar, mas eu não lembro. Se alguém lembrar aí, fala para nós. Você marcou Provérbios 1:12, 20, 21 e 22. Provérbios isso 1, aí. 12, obrigada, Beth. 20, 21 e 22. É isso aí. Gente, vocês não têm noção de ontem pra cá que eu fiquei assim, Jesus, onde é que... Provérbios 2, não é? Vamos abrir lá pra gente ver. Provérbios mesmo. Bora lá. Isso mesmo. É 2. É isso mesmo. Provérbios 2. E aí eu li os primeiros versículos, né? E depois fui pro final. Vamos terminar então aqui a aula falando um pouquinho dessa passagem onde Salomão descreve isso para nós, porque para mim esse provérbio é tão rico no que diz respeito à escatologia, que eu, todas as vezes que eu começo a ler o livro de Provérbios, que eu tô aqui no capítulo 2, que eu leio de novo esses versículos, eu falo, Jesus, como aqui o teu servo estava inspirado e estava dizendo verdades espirituais escatológicas do final dos tempos. E é isso que a igreja precisa entender hoje, é isso que eu preciso entender hoje, a igreja precisa entender, ter esse entendimento. Provérbios 2, versículo 1 até o versículo 15, e depois a gente pula para o 20, 21 e 22. Provérbios, capítulo 2, a partir do verso 1. Eu vou fazer uma leitura um pouco mais rápida para dar o nosso horário aqui e a gente terminar a aula. Amém? Diz assim, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido,
Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho de seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas, têm prazer em fazer o mal, exultam com a maldade dos perversos, andam por veredas tortuosas e no caminho se extraviam. Versículo 20. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Vou ler de novo 20, 21 e 22. A sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem e manter-se na vereda dos justos, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Salomão está simplesmente nos mostrando nesses últimos versículos aqui desse capítulo 2 o que vai acontecer no final dos tempos. No final dos tempos, quando Jesus voltar, quando o juízo de Deus vier sobre a terra, vai acontecer exatamente como está escrito aqui. Os ímpios serão eliminados da terra, serão mortos, serão exterminados, serão aniquilados. A terra vai estar totalmente em juízo de Deus sobre aqueles que são ímpios, que não deram ouvidos à palavra de Deus. Então Deus vai simplesmente arrancar, a palavra está dizendo aqui, né? Eliminar e arrancar da terra todos os ímpios. Mas quem que vai ficar na terra então? Quem que vai habitar a terra então? Os justos. A palavra diz no versículo 21, pois os justos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. A terra vai ser a nossa moradia, a nossa habitação, porque Jesus vai restaurar toda a terra, Jesus vai restaurar todo o nosso globo terrestre para que os justos possam habitar e nela estar de forma restaurada, como foi no início, como foi no Éden. Então, a Gênesis 1 vai ser o capítulo seguinte de Apocalipse 22. Nós vamos brincar um pouquinho sobre isso depois. Brincar a modo de falar, perdão, meus irmãos. A gente vai estudar isso, a forma de brincar que eu quero dizer é como se a gente pegasse Gênesis 1:1 e colocasse justamente no final de Apocalipse 22, ok? Então Deus vai restaurar todas as coisas e o justo vai habitar na terra, porque ele agiu com justiça, porque ele buscou o entendimento de Deus, porque ele foi refinado, porque ele foi alvejado, ele foi purificado. Então ele vai estar com o nosso Deus para reinar para sempre, a palavra fala. E o ímpio vai ser eliminado, vai ser arrancado da terra. Então, entender a profecia da forma que ela é, queridos, faz toda a diferença para a nossa vida com Deus. Eu falo que hoje muito do que eu leio na palavra tem um outro entendimento, cada dia, cada ano que eu vou entendendo um pouco mais da palavra de Deus, esse entendimento vai se enraizando tanto no meu coração e eu vou me alegrando tanto
com os planos e os propósitos de Deus para a minha vida e para a humanidade, para tudo que Deus vai fazer, e o que é ter vida eterna, e o que é estar com Cristo para sempre, que isso traz uma alegria realmente, um regozijo no nosso coração. Por isso que os apóstolos tinham tanta alegria em dizer que eles não viam a hora, né, de estar com o Senhor, de estar na glória com o Pai, porque eles tinham entendimento dessa escatologia e eles sabiam que Jesus voltaria e restauraria todas as coisas. É nisso que nós vamos crer, é nisso que nós vamos nos apoiar a partir do estudo de escatologia. Amém, queridos? Alguém quer falar algo? O pastor saiu, né? Depois eu peço pro outro pastor orar por nós. Alguém quer falar algo? Por hoje, nós vamos ficar aqui. Eu queria mostrar esse livro selado e esse livro aberto para vocês. Semana que vem a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa batalha da mente, para que nós não venhamos entender Apocalipse, o que Satanás realmente arquiteta todo o tempo, para que a nossa mente ela seja totalmente cauterizada pela falta de vontade de conhecer esse estudo, pela falta de entendimento da própria palavra, como a gente é enganado facilmente com falsas doutrinas. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da nossa mente, de como a palavra de Deus dentro do estudo de escatologia, nós vamos ver, Daniel vai falar um pouco sobre isso, e aí a gente vai entrar um pouquinho sobre Jesus falando em Mateus 24, a gente vai entender um pouco sobre isso, sobre essa batalha na nossa mente, do entendimento do que a palavra está falando sobre o final dos tempos. Amém, queridos? Alguém quer dizer algo? Pode falar. Alguém tem dúvida daquilo que eu falei hoje? Pode abrir aí o microfone e falar. Que a gente tá aqui para tirar toda e qualquer dúvida para não ficar. Deixa eu só ver se alguém mais entrou, que eu não anotei aqui. Hoje. Carol não tá. Daiane entrou? Não, né? Ou a Daiane, você tá com... Entrei. Ah, entrou. Você tá pelo celular da Agatha, pela conta da Agatha aí, né? Então tá bom. Da minha Joia. pequena. Amém. Juju, a Juliana não tá, né? Ah, tá sim. Juju entrou depois. Verdade, tô vendo aí. Maria Aparecida também tá aí. Glória a Jesus. A Vitória acho que não entrou, né? A Paula entrou. A Eika também acho que não tô vendo ela aqui. Deixa eu ver se a pessoa tá, se na minha tela às vezes não aparece. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês já podem abrir e falar. Senão a gente já vai orar para terminar, tá bom, queridos? Não quero segurar vocês, não. Bom, acho que é isso. Ok. Amém? Podemos orar, então? Glória a Jesus. Tô suando aqui. Tá quente. Falei bastante. Vamos lá. Quem tá aí? Pastor Jaime ainda tá aí? Pastor Jaime, será que ainda tá aí? Acho que não, né? Deixa eu fechado aqui o microfone. Aninha, pode fazer essa oração para nós terminarmos, Aninha? Soberano Deus, graças te damos, Senhor, por mais um dia na tua presença, aprendendo de ti. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por abrir a nossa mente e possamos refletir em tudo que nós estamos aprendendo, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um e que a sua palavra a gente tenha a sabedoria, né, de Deus para levar adiante. E é o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abra a nossa mente para aprender cada vez mais essa maravilha que é Apocalipse. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, Aninha. Glória a Deus. Eu amo
esse tipo de oração, gente, como é bom, né? A gente orar com sinceridade de coração, com, né, mansidão. Eu sou tão agitadinha. Aí a Aninha vem orar, né, e fala com essa mansidão. Ai, como é bom. Aleluia. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Estejam preparados com o material semana que vem novamente. Não deixe esses papéis longe de vocês. Hoje a gente não usou as xerox, mas vocês podem ter certeza que isso aí vai ser usado demais, que essa folha vai ficar rabiscada e que vocês vão ter muitas anotações para fazer em todas elas. Então, não se preocupem que é só o pontapé inicial. Lembrando que, né, a Pro aqui, ela gosta de passar a base para a hora que eu começar a falar, o caldo não entornar, tá bom? Então eu tô preparando vocês para a hora que a gente começar a falar muito mais, se aprofundar mais, vocês estejam aí com uma base legal da palavra para a gente entender o que está acontecendo dentro daquilo que a gente está estudando, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus, viu?